Hebreus capítulo 3, palavra viva do Senhor para nós. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O Espírito Santo continua falando no capítulo 3 de Hebreus sobre a superioridade de Jesus. E agora ele usa o exemplo de Moisés para mostrar que Jesus é superior a Moisés, é superior à lei, é superior a tudo aquilo que a gente enxerga na antiga aliança. Mas é muito preciosa a maneira que o Espírito Santo começa o capítulo 3 dizendo: por isso, por aquilo que nós falamos ontem, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do poder de Deus, por causa da graça de Deus, ele diz: por isso, irmãos, vocês são participantes da vocação celestial. Irmãos, isso é maravilhoso. Duas palavras aqui se referindo a quem pertence a Jesus. Ele chama de santos irmãos e que tem participação na vocação celestial. Quando nós cremos em Jesus, nós somos santificados pelo sangue dele, somos purificados pelo sangue dele, somos tornados justos, somos santos diante dele, e não apenas santos. O texto, o Espírito Santo diz: santos irmãos. Quando nós cremos em Jesus, além de ser santificado, nós nos tornamos família de Deus, parte da família dele, somos irmãos em Cristo um dos outros. Com todas as nossas diferenças, momentos de desgaste, se nós temos consciência que somos de Jesus, nós teremos a consciência que somos família espiritual, família de Deus. E não apenas isso, o texto diz: nós somos participantes da vocação celestial.
Existe um plano celestial sobre a tua vida. Existe um propósito do céu para que eu e você cumpramos aqui na terra. E o Espírito Santo vai nos mostrando isso dia a dia, nos usando para a glória de Jesus, para glorificar ao nome do Senhor. E a partir disso o Espírito Santo diz que nós somos santos, temos uma vocação. Por quê? Por causa de Jesus. E ele diz: considere atentamente. E duas palavras aparecem para Jesus aí, somente no versículo 1. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Lembre que o Senhor está, através dessa carta, encorajando uma igreja em tribulação, em perseguição, em dificuldades. E aqui ele está dizendo: lembrem, considere atentamente, olhe atentamente, leve muito a sério olhar para Jesus, que é quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo é enviado, e sumo sacerdote é aquele que intercede por nós. O Espírito Santo está dizendo: considere atentamente o que Jesus fez por você, vindo, sendo enviado pelo Pai, se esvaziando, indo para a cruz. Considere o que ele fez e considere o que ele faz agora. Ele é sumo sacerdote que intercede por você todos os dias, que está diante do Pai todos os dias, intercedendo por nós, intercedendo pela nosso fortalecimento, pela nossa cura, intercedendo por nós. Nós jamais estamos desamparados. Considere atentamente quem é Jesus, o que ele fez. Foi enviado, veio em amor por nós, se entregou, e o que ele faz todos os dias, ele intercede por nós todos os dias. Você acorda, o Senhor Jesus, ele mesmo, está diante do Pai, dizendo: tem misericórdia da igreja, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia deles por causa do meu sangue, por causa do meu sacrifício. Todos os dias há intercessão de Jesus por nós, por nós. E o texto continua dizendo que ele é fiel e ele é maior do que Moisés. Versículo 2: assim como Moisés era em toda a casa de Deus. Moisés era e foi um líder extremamente usado por Deus. Liderou aquela multidão saindo do Egito, ensinou a lei, recebeu a lei diante do Senhor, contemplou a glória de Deus, ficou com o rosto resplandecente. Quão especial foi Moisés como líder! E aí o autor dos Hebreus, escrevendo então para essa igreja que conhecia bem a história bíblica, ele diz: lembre-se que Jesus é muito superior a Moisés, é muito além, é incomparável. Se vocês admiram aquele líder que liderou os seus antepassados, é isso que ele está falando para essa igreja de maneira específica. E quantas pessoas entre nós que leem a Bíblia e admiram os milagres de Deus no deserto, as obras sobrenaturais através de Elias, Eliseu, dos profetas. O Senhor está dizendo para nós: Jesus é superior a tudo isso. E é muito tremendo quando ele diz no versículo 3, olha, Jesus é digno de maior glória do que Moisés, maior honra tem. Por quê? Maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Moisés foi orientado a construir um tabernáculo, mas o Espírito Santo que está dizendo: Jesus, ele é o próprio tabernáculo, ele é a própria presença de Deus, ele é que estabeleceu a casa, ele é digno. Então, se os nossos antepassados tiveram experiências com Deus, tiveram do que se gloriar de ver tudo aquilo, ele está dizendo: hoje na nova aliança nós temos acesso à presença de Deus, nós temos o Senhor Jesus conosco intercedendo, ele já morreu, ele já ressuscitou. Isso é suficiente para nos alegrarmos, para nos encorajar e para nos levantar todos os dias em alegria, em gratidão, em adoração. Nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Considere atentamente, não deixe isso apenas se tornar algo teórico na sua vida, doutrinário, no sentido apenas teológico. Sabe, amados, quando nós nos convertemos é maravilhoso, porque tudo é novo e a gente vibra com as verdades de Deus. Mas no passar do tempo, 5 anos, 10, 15 anos, 20 anos, no meu caso 27 anos, andando com o Senhor Jesus,
Amado, com o passar do tempo, o conhecimento que nos inspirava e nos encorajava pode se tornar algo até negativo para nós. Se nós começarmos a usar o conhecimento apenas como algo teórico, nós precisamos olhar para a palavra todos os dias e deixar o Espírito Santo incendiar o nosso coração. Nós precisamos orar como salmista: Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. A palavra de Deus é suficiente para nos alimentar, nos fortalecer, nos renovar a cada dia, diante das provas, diante das lutas. Não permita que o seu tempo com Deus, o seu conhecimento, a sua experiência, esfrie o seu coração pela paixão, pela intimidade, pela glória dele e pelo poder da sua palavra. Versículo 4: a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu, ou melhor, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Versículo 5: Moisés era fiel. Sim, ele era fiel como servo, ele era fiel diante daquilo que seria anunciado. Cristo, porém, versículo 6, é filho em sua casa, a qual casa somos nós. Aleluia. Moisés foi fiel, cuidando ali da lei, de como as coisas precisavam acontecer, mas hoje nós temos o Senhor Jesus, e nós não temos longe de nós não temos como o líder que Moisés foi, nós temos Ele em nós somos casa de Deus, nós hoje somos casa de Jesus, Ele habita em nós, e isso não é uma metáfora, isso é uma realidade espiritual. Se crermos e pela fé nos atentarmos para isso, nós vamos experimentar a plenitude da alegria do Senhor na nossa vida, a plenitude do propósito de Deus na nossa vida. Ele nos fez casa dele, não é isso que a palavra de Deus nos diz o tempo todo no Novo Testamento? Ele habita em nós, somos santuário do Espírito Santo. Nós precisamos acordar com alegria, porque isso é uma realidade, é uma verdade. Mas agora há uma condicional no versículo 6: se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Há um chamado em toda a carta aos Hebreus para que a gente guarde firme, para que a gente mantenha firme a nossa posição espiritual diante de Deus. E a partir daí, no versículo 6, o texto nos diz que nós, no versículo 7 diz: porque assim diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus é superior a Moisés, Jesus é suficiente, Jesus é maravilhoso e incomparável, mas e aí, nós hoje que cremos em Jesus, nós hoje que recebemos a palavra, será que nós podemos em algum momento retroceder? Será que nós podemos em algum momento endurecer o coração? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que o povo de Israel, na verdade, a história de Deus com Israel é um exemplo para a igreja. É um exemplo com aquilo que eles acertaram e é um exemplo também para não repetirmos os erros deles. Vejo muitas pessoas de maneira imprudente lendo e condenando os israelitas que endureceram o coração, que se rebelaram contra Deus, que não creram nos milagres. Quantas pessoas leem o Antigo Testamento e dizem: que povo difícil, que povo duro. Mas o Novo Testamento o tempo todo diz: olhe para eles e aprenda para não cometer os mesmos erros. E aprenda. E é isso que o autor aos Hebreus está aqui. O Espírito Santo está falando. No versículo 8 diz: não endureça o vosso coração. Como nós podemos endurecer o coração? Quero compartilhar apenas algumas maneiras. Primeiro, quando você ouve a voz do Espírito Santo e não obedece. O texto está dizendo: se ouvires a sua voz, não endureça o coração. O povo do deserto, eles ouviram a Deus, eles viram os milagres, mas o coração de todos aqueles que saíram do Egito se endureceu. O que endurece o coração nosso não são as lutas, as dificuldades e nem as decepções com os homens. O que endurece o nosso coração é a desobediência. É cada vez que você ouve Deus e decide pelo pecado, amado, o pecado ele vai deformando o nosso coração, ele vai deformando nossas vontades, ele vai deformando a nossa visão e interpretação de todas as coisas. Ele vai nos contaminando em tudo que a gente faz, até mesmo na maneira que a gente vê as pessoas. O pecado nos faz ver com malícia, com desconfiança, sem amor. Sabe, amado, não endureça o seu coração quando você ouvir a voz de Deus desobedecendo a Ele.
Segunda maneira de endurecer o coração está no versículo 9. Os vossos pais me tentaram me pondo à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Quando a gente questiona Deus diante das provações. Então, o versículo 9 nos lembra mais uma vez que Israel, quando estava no meio das provações, das dificuldades, o texto diz que eles tentaram a Deus, eles questionaram a Deus. Amado, quando nós começamos a alimentar muitos questionamentos, muitas queixas, muitas murmurações, isso vai endurecer o nosso coração. Cuidado para você não alimentar murmuração, críticas, seja a Deus, seja às pessoas, seja às igrejas. Cuidado, porque isso pode endurecer o seu coração na caminhada. E aí no versículo 10 diz: por isso me indignei contra essa geração, eles sempre erram no coração, porque também não conheceram os meus caminhos. Terceira coisa que nos faz endurecer o coração: não conhecer os caminhos de Deus. O salmista diz que Israel conheceu as obras de Deus, mas Moisés conheceu os seus caminhos. Quando você começa apenas a se alegrar por obras que Deus faz, por bênçãos que Deus dá, por respostas, às vezes até algumas orações, e você começa a se concentrar apenas nos feitos de Deus, com o tempo o nosso coração vai se endurecer. Porque o que nos mantém em Deus, o que nos mantém apaixonados por Deus, o que nos mantém nesse processo de perseverança, de paixão pela glória de Deus, é conhecer a Deus, conhecer os seus caminhos. Conhecer os caminhos tem a ver com andar com Deus, tem a ver com conhecer quem Ele é. Moisés conheceu os caminhos, Israel conheceu as obras, os feitos. Nós precisamos conhecer os caminhos de Deus, ou seja, conhecê-lo mais profundamente. Quanto mais profundo for o conhecimento genuíno de quem Deus é, mais distante nós estaremos da possibilidade da apostasia, da possibilidade de retroceder, da possibilidade de negar a fé e de retroceder espiritualmente. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o amo, mais eu o adoro, mais eu quero me tornar semelhante a Ele, mais eu quero servi-lo, mais eu quero cumprir a vocação e o chamado. É o conhecimento de Deus, e não são as bênçãos. Amado, bênção não traz avivamento, bênção não nos livra de pecar, milagres não mudam caráter. A nação de Israel viu milagres extraordinários, viu sinais, ouviu Deus de maneira direta, mas toda aquela geração morreu no deserto. Por quê? Porque o coração se endureceu, e uma das razões foi porque eles não conheceram os caminhos de Deus, se contentaram apenas com os milagres, com as bênçãos e com as obras. E ainda, versículo 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer coração perverso, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então a última maneira que nós temos de endurecer o coração é alimentar a incredulidade. Todos nós vamos ser visitados por sementes de incredulidade, momentos de incredulidade, onde a gente não consegue enxergar saída, e realmente a incredulidade bate a porta de todo mundo. A incredulidade tocou o coração de João Batista quando estava preso, ele ficou com dúvidas acerca de Jesus. Jeremias teve dúvidas no momento de prova que ele viu Israel e que ele estava inserido. Moisés teve momentos que ele questionou muitas coisas, mas amado, nós não podemos alimentar a incredulidade. Alimente a sua fé. Alimente com o que você lê, com o que você ouve, com as amizades que você constrói, e amizades profundas com gente que te leva a conhecer mais a Deus e a temer mais a Deus. Alimente a sua fé com ambientes onde a sua fé ela é regada, ela é fortalecida. Se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Versículo 14 diz: porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Às vezes no princípio com Deus a gente tem uma confiança absoluta, mas que no caminho vamos abandonando, vamos diminuindo, vamos deixando se contaminar. O texto está dizendo: se nós guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, nós nos tornaremos participantes da sua glória, participantes do próprio Cristo Senhor Jesus. Cuidado com o engano do pecado. O versículo 13 diz que nós
O que endurece o coração é o engano do pecado. Por trás do pecado existe sempre um engano, existe sempre uma isca de Satanás, para que a gente ache que a gente vai conseguir vencer, ou que o mal não é tão grande assim, que se a gente fizer não é tão sério assim. Mas é o engano do pecado que vai endurecendo o nosso coração. E amado, para concluir, versículo 16 até o 18, no capítulo 3 de Hebreus, diz: quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou 40 anos? Contra os que pecaram no deserto. Nós precisamos discernir os desertos da nossa vida e usar os desertos para nos achegar mais ao Senhor, para adorá-lo, para obedecê-lo. Toda uma geração morreu no deserto porque o coração se endureceu. Versículo 18: o Senhor jurou que eles não entrariam no seu descanso. Por quê? Porque foram desobedientes. Por quê? Versículo 19: não entraram por causa da incredulidade. Como que Deus então encoraja uma igreja perseguida, cheia de crises, uma igreja do primeiro século que estava desanimada, dizendo para eles: considere atentamente quem é Jesus, considere atentamente a superioridade dele, considere atentamente que vocês são casa dele, não alimentem a incredulidade, não alimente um coração endurecido. Aprenda com os erros de Israel, porque muitos começaram bem, saíram do Egito, mas morreram no meio do caminho. Por isso não entraram no descanso de Deus. Há um descanso, e nós falaremos disso na próxima ocasião. Há um descanso na presença de Deus, na comunhão com Deus. Há um descanso parcial nessa terra e um descanso pleno e total na eternidade. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque a palavra do Senhor, ela é suficiente. O Senhor usa tantas coisas para nos abençoar, pessoas, situações, circunstâncias, mas a tua palavra nos mantém firmes, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos corrige, a tua palavra restaura a alma, renova a mente, restabelece o discernimento espiritual. Eu oro para que essa palavra renove o discernimento espiritual a todos aqueles que abriram o coração para ouvi-la e para acolhê-la. Em nome de Jesus eu oro assim por nós. Amém, Senhor. Amém.